Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa da Maratona da Aprovação em São Paulo. É uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor do time de cirurgia geral aqui da Medway e sou cirurgião geral pela Unifesp, justamente a instituição que a gente vai conversar hoje. Então nada melhor do que maratonar na Unifesp com alguém que tenha feito residência de cirurgia geral na Unifesp, né? Que fui eu, fiz lá, amei. Recomendo para todo mundo. Até hoje eu tenho contato com a galera que está lá no R1, no R2, porque a gente se conhece ali pelos grupos, sempre está trocando uma ideia e a residência continua sensacional. Então não comprem as historinhas que contam para vocês aí, Brasil afora, de que o Hospital São Paulo está falido, a Unifesp está falido, residência de cirurgia geral lá não presta, ninguém está operando nada. Balela, balela, tá? A residência continua sendo uma das melhores do Brasil, quiçá a melhor em São Paulo, eu tenho certeza disso, porque eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, deixo aqui o meu Instagram, se vocês quiserem saber alguma coisinha a mais sobre a Unifesp, podem me mandar mensagem lá, e em especial sobre cirurgia geral também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô por lá, o Instagram é aberto, o Instagram é para vocês, eu tô ali por vocês. E como é que é a prova de cirurgia geral na Unifesp? Bom, a Unifesp e o Hospital São Paulo, que é o hospital principal, é uma instituição que é forte em PS e nas especialidades. Então nós temos chefes que estão sempre atuantes ali no pronto-socorro, cuidando da cirurgia geral, mas a gente tem também grandes especialidades, como cirurgia vascular, cirurgia pediátrica,
cirurgia cardiovascular, cirurgia plástica, urologia são bem fortes. São bem fortes, então isso se reflete na prova. A prova gosta de cobrar detalhezinhos pertinentes a essas especialidades. E as questões são bem variadas. Vocês têm que fazer prova antiga da Unifesp para mandar bem e vão perceber que as questões são variadas, entre questões que vão requerer um pouquinho mais de raciocínio, pensando numa conduta ou numa complicação posterior, e outras que vão ser mais diretas. Graças a Deus, ela segue o mesmo padrão ano após ano. Então a gente consegue extrair ao máximo estudando essas provas antigas, consegue ganhar a percepção do jeitão da banca e manda bem quando aparecem questões bizarras, como por exemplo, de uma dos tópicos aqui do nosso top 3, que é a doença arterial periférica. Um tema super relevante para a Unifesp, cirurgia vascular aparece ano após ano. Então vamos começar vendo uma questãozinha aqui de 2019. Um homem de 59 anos apresenta dor súbita em membro inferior direito há 2 horas. Refere infarto agudo do miocárdio há 2 anos e nega claudicação prévia. Beleza, então ele está com uma dor intensa, aguda e não tem sintomas prévios. Vocês vão ver como isso é importantíssimo. Exame físico, ausência de todos os pulsos do membro inferior direito e os demais estão presentes e sem alterações. Qual o diagnóstico mais provável? E aí ele dá uma série de diagnósticos aqui com uma série de condutas. A gente tem que olhar aquele caso clínico, raciocinar em cima e destrinchar dentro da doença arterial periférica para entender o que está acontecendo. E quando a gente está conversando de doença arterial periférica, pessoal, não tem como a gente não começar falando da sintomatologia clássica. Os 6 P's que esses pacientes que têm doença arterial nos membros inferiores vão apresentar. Pulso ausente, de pulsiness, palidez, parestesia, poiquilotermia, alteração de temperatura, o pezinho fica gelado. Chega só de olhar para essa foto aqui, a gente já consegue sentir como ele está gelado. Paralisia e dor, que vem o P de pain, Só para a gente não esquecer aí dos 6 P's. Esses são sintomas que vão estar presentes na doença arterial periférica, mas não necessariamente precisam estar presentes todos em conjunto, tá? A gente pode ter um ou outro fazendo uma composição do quadro e a gente vai entender que conforme a doença progride, alguns deles vão ser mais proeminentes. Já dá até para a gente ir raciocinando um pouco em cima disso. Afinal das contas, se a gente tiver uma paralisia do membro, já é um estágio um pouquinho mais avançado, Se o paciente já não está conseguindo mexer, será que ele já não está com rigor mortis ali daquele membro? E isso a gente vai jogar para dentro de uma classificação, que é a classificação de Rutherford, para obstrução arterial aguda, que a gente vai conversar já já. Existem também alguns casos especiais, que de vez em quando aparecem nas provas, como a síndrome do dedo azul, que é justamente uma doença arterial literalmente periférica, Um probleminha nas artérias digitais, é muito distal. E aí não tem muito o que a gente fazer. E tem também a doença mais proximal, que seria o êmbolo em cella, ali na aorta. Imaginem, pessoal, o paciente que tem uma propensão a ter uma doença aterosclerótica, que é muitas vezes a gênese do caos aqui, a doença aterosclerótica, se ele tem essa propensão e essa placa de ateroma, essa placa de gordura se acumula ali na região das ilíacas, da bifurcação das ilíacas, olha o caos que vai acontecer se obstruir bilateralmente, É o famoso êmbolo em cella ou embolia cavaleiro. É um caos, o paciente tem um quadro de obstrução arterial periférica aguda nos 2 membros inferiores e muitas vezes evolui para amputação bilateral, quiçá uma desarticulação pélvica ali. É loucura. Então a gente tem que estar bem atento para isso. E toda essa história aqui dos 6 P's vai se traduzir na historinha que o paciente vai contar para a gente e no exame físico. E sempre que a gente estiver coletando essas informações ou lendo o caso clínico ali que vai estar na questão, a gente vai ter que fazer essa diferenciação entre embolia e trombose. Procurar esses 6 P's, identificar quais deles estão presentes e associar isso com o tempo de isquemia, para a gente já ir começando a entender o quão ameaçado aquele membro está. Lógico que além da história do exame físico, alguns exames complementares vão ajudar a gente no diagnóstico. O mais clássico é o ultrassom Doppler, ele é barato, tem uma grande disponibilidade, mas é examinador dependente. Um ponto positivo é que a gente consegue detectar o nível da obstrução por ausência de fluxo. Então, se a gente vê um êmbolo
ou um trombo fechando ali a poplítea, é porque não tem fluxo da poplítea para frente e a gente consegue dizer que é um paciente muitas vezes com uma obstrução no território femoropoplíteo, os famosos pacientes FEPOS, né? Se o ultrassom Doppler não conseguir ver ou a gente estiver suspeitando de alguma coisa mais proximal, a gente pode lançar mão de angiotomografias, tá? As angiotomografias são excelentes também, a gente consegue ver os vasos todos contrastando até lá embaixo, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro é a arteriografia e você já deve imaginar o porquê. A arteriografia a gente consegue diferenciar embolia de trombose e a gente consegue intervir se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma arteriografia armada para fazer uma angioplastia ou até mesmo para fazer a injeção de um trombolítico, como a gente vai ver. E essa diferenciação de embolia e trombose é fundamental para a gente entender os caminhos que a doença pode seguir. E aí eu trouxe uma tabelinha bem legal para vocês. Quando a gente está falando de doença arterial periférica, então, a gente está falando de oclusão arterial aguda. A oclusão arterial aguda pode acontecer num paciente que não tinha doença antes, e aí vai ser provavelmente de causa embólica, ou pode acontecer num paciente que tinha doença antes, que era um paciente com uma obstrução arterial crônica, que claudicava, e aí provavelmente vai ser uma obstrução arterial aguda trombótica, tá? A embólica continua sendo a principal causa e acho que as provas mais gostam, porque os examinadores conseguem acrescentar dados no caso clínico, como um paciente com uma fibrilação atrial, pós-infarto agudo miocárdico, com lesões valvares ou até mesmo com aneurismas aí, junto com aquela síndrome do dedo azul, sem esquecer da embolia paradoxal. Então tem um arsenal de perfumaria que esses examinadores conseguem acrescentar no caso clínico para levar o nosso raciocínio para uma embolia. Só dando exemplo para vocês, pacientes com problemas cardíacos como uma fibrilação atrial têm um favorecimento à formação de trombos ali no coração. Esses trombos vão se soltar e vão viajar pelo corpo no formato de êmbolos. Então, pacientes que têm fibrilação atrial fazem embolia com mais facilidade. A queixa clínica nesses pacientes que eu já venho contando para vocês, que é um quadro novo, vai ser mais exuberante. É tudo novo, esse paciente não sentia dor na perna antes. A dor, quando vier, vai ser muito intensa, vai ser aguda. E normalmente os 6Ps vão estar mais presentes ali. Os principais sítios são na artéria femoral e nas ilíacas ali, bem nos sítios de bifurcações. Beleza? E a trombose? Trombose é a história do paciente que já tinha doença que eu estava contando para vocês. É um paciente que já tinha uma claudicação prévia, já tinha uma história de aterosclerose, já vinha queixando que quando ele caminhava tinha que parar por uma dor no membro inferior. É OAC, é obstrução arterial crônica, que está muitas vezes agudizando por conta de uma trombose que fechou, de um trombo que fechou, né? E aí o quadro clínico já vai ser mais brando, porque o membro já vinha sofrendo devagarzinho, então deu tempo dele se preparar com ramificações colaterais dos principais vasos ali para nutrir a perna. E o trajeto normalmente acontece ali no trajeto fêmoro-poplíteo ou no canal dos adutores. A grande diferença, galera, tá a gente entender exatamente o que é um êmbolo e o que é um trombo. E isso a gente consegue ver muito bem em alguns exames de imagem. A arteriografia é sensacional e algumas provas gostam de cobrar imagem de arteriografia. O Unifesp é uma delas, já apareceu na parte multimídia ali da segunda fase. Se a gente tiver na arteriografia o sinal da taça invertida, o sinal do menisco, que é justamente um êmbolo, que está representado aqui pela bolinha azul, que está viajando por um vaso e obstrui do nada, sinal da taça invertida, né? Parece realmente uma taça invertida. Com rede colateral pobre, a gente está falando de um êmbolo que viajou provavelmente no paciente com fibrilação arterial. Se for um monte de trombo, um monte de aterosclerose no vaso, que foi fechando devagarzinho até que fechou por completo, a gente vai ter o sinal da ponta do lápis. E normalmente esses pacientes na arteriografia vão ter uma circulação colateral rica, justamente por conta dessa perna que já vinha sofrendo antes. Beleza? Isso é muito importante, diferenciar embolia e trombose nesses exames como a arteriografia. E se a gente juntar tudo isso que a gente está conversando, vai ter, na verdade, o quê? Os critérios de gravidade ali. A gente vai ter a classificação de Rutherford de viabilidade dos membros. Se a gente tem um paciente que tem uma obstrução arterial aguda, que ainda tem um componente arterial ok, um venoso ok,
mas já está tendo comprometimento, não tem nenhum comprometimento acessório nem motor, ou seja, aquele paciente que ainda está com uma sensibilidade boa, que ainda está conseguindo mexer o pé, mas, opa, os pulsos já não estão tão presentes assim, né? Podia ser 3, o venoso ainda não está comprometido, esse aqui é o paciente que é categoria 1, o membro ainda está viável. Qual é a dica que eu dou para vocês? Percebam que o sensório e o motor ainda estão todos bem. O paciente ainda está mexendo o pé, ainda está sentindo tudo. Os 6 P's não estão tão presentes assim. Rutherford 1 é o paciente que o membro não está em risco. O membro ainda está viável. Ele tem a doença, já tem um componentezinho arterial acontecendo aqui, o componente venoso ainda não tanto, mas o membro ainda está viável. Da feita que começa a ter perda da sensibilidade e uma perda mais acentuada dos pulsos arteriais, a gente tem o Rutherford 2A, que é o membro com risco em potencial. E aí percebam como é uma evolução. O motor começou a ser comprometido também. Agora o paciente não está mais conseguindo mexer direito e eu não sinto mais nenhum pulso. Esse membro está em risco iminente. E o sensório já está em hipoestesia ali. Quando ficar anestesiado, sem conseguir mexer, com aquele rigor mortis que eu estava comentando com vocês, sem pulso arterial e com uma drenagem venosa completamente prejudicada, isso aqui está irreversível. Isso aqui está irreversível, esse membro vai evoluir para amputação. E existe uma máxima que fala que quando o paciente tem um membro com perda motora completa, é amputação. É justamente daqui, galera. É justamente da classificação de Rutherford de obstrução arterial aguda. A gente utiliza ela muito para tomar decisão aí do que a gente vai fazer nos pacientes. E a gente consegue aplicar na nossa questão que a gente estava dando uma olhadinha, né? Olha só, um homem com um quadro agudo que começou agora, não tinha nenhuma doença arterial obstrutiva periférica prévia. É um quadro agudo e ele tem fibrilação atrial. Não claudicava antes e tem fibrilação atrial. Tá tudo pintado aqui para a gente entender que isso aqui é uma obstrução arterial aguda por um êmbolo. Ele tem a ausência de todos os pulsos do membro inferior direito, os demais pulsos estão presentes e sem alterações. Não dá para a gente colocar ele completamente aqui no Rutherford, porque a gente não sabe exatamente como é que está o sensitivo, como é que está o motor, mas a gente sabe que provavelmente esse aqui é um membro, pelo menos em risco potencial, né? Afinal de contas, os pulsos arteriais já foram para o beleléu. As alternativas traduzem isso para a gente e a gente já dá uma pinceladinha no tratamento. Claro que nas nossas aulas de cirurgia vascular, dentro do nosso Intensivo São Paulo, a gente vai ver isso aqui no detalhe, mas a dica que eu quero dar para vocês aqui na nossa maratona é que trombose, pessoal, a gente não arranca com catéter de Fogarty, senão a gente sai rasgando a artéria inteira, porque ela está toda aterosclerosada, né, na sua parede. Já a embolia não, o êmbolo que é sozinho ali, a gente consegue passar um catéter de Fogarty, que tem um balãozinho na ponta, e puxar esse êmbolo para fora. É isso, galera. É uma obstrução arterial aguda embólica que está acontecendo no nosso paciente e o tratamento vai ser uma embolectomia com catéter de Fogarty. Ah, Daniel, mas eu não precisaria heparinizar? Precisaria. Daniel, eu não iria fazer uma arteriografia diagnóstica? Precisaria, mas não é o melhor, não é a melhor resposta, não é o tratamento mais correto. Além de fazer a heparinização, de mandar para a arteriografia, o resultado final de tudo vai ser a embolectomia com catéter de Fogarty, tá? A heparinização ajuda muito a salvar o membro, mas o que salva de verdade, nos casos de OA embólica, é tirar o êmbolo de lá, tracionar com catéter de Fogarty. Cirurgia vascular é muito importante e pode ser que só isso aqui já salve vocês em uma questão da Unifesp. Para se aprofundar, tem que vir com a gente no Intensivo São Paulo. O QR Code está aqui para vocês testarem o nosso teste gratuito. Testar o teste gratuito é até redundante, mas é isso. Mergulhem na plataforma, sintam a diferença que é estudar de forma direcionada e aí a gente sai conversando para o nosso top 2, né? Começou com top 3, top 2 da Unifesp é cirurgia pediátrica. E sem se alongar muito, vamos direto a uma questão. Já falei para vocês que cirurgia pediátrica é importante, vejam o quanto. Uma gestante de 24 semanas vem para consulta de rotina pré-natal. Aí a gente já conversa, que confusão é essa aqui? É questão de cirurgia ou é questão de GO? A ultrassonografia morfológica evidenciou feto feminino
único, artéria umbilical única e polidrâmio, sem visibilização de bolha gástrica. Qual que é o diagnóstico? Podia ser uma questão que está dentro de uma prova da GO? Podia, mas está dentro da prova de cirurgia pediátrica. Querem saber qual que é o diagnóstico e a gente tem que identificar o que está acontecendo nessa paciente, que tem polidrâmio sem visualização da bolha gástrica. Galera, a Unifesp gosta de cobrar algumas doenças típicas da cirurgia pediátrica. Então a gente tem que conhecer elas, porque volta e meia elas vão aparecer de novo. Às vezes desse jeito aqui, com uma gestante e um ultrassom morfológico para a gente se lembrar do que estava acontecendo. Algumas outras vezes com a sintomatologia do próprio bebê. Algumas vezes com a complicação que a criança apresentou ou até mesmo com um procedimento que foi feito para resolver a doença. E a gente vai falar rapidinho sobre isso agora. A que ela mais gosta, sem dúvida, é a atresia esofágica. A atresia esofágica, pessoal, é um diagnóstico que a gente dá muitas vezes ali na sala de parto, porque o pediatra vai tentar passar uma sondinha nasogástrica no bebê e essa sondinha não vai progredir. Da feita que a sondinha não progride, ele vai jogar contraste para ver o que está acontecendo. E o que a gente vê é isso aqui, ó, um coto esofágico dilatado em uma sonda nasogástrica que não progride, que o contraste não desce. E na maioria dos casos a gente vai ter fístula, tá? Na maioria dos casos a gente tem uma fístula que vai estar levando ar para o trato gastrointestinal. E aí, se tiver fístula, a gente vai ver ar no trato gastrointestinal. Agora, se não tiver fístula, a gente não vai ver ar no trato gastrointestinal. Normalmente, o abdômen desse bebê vai estar escavado e a gente já vai suspeitar de uma atresia esofágica sem fístula. É um pouquinho mais complexa de corrigir, mas é possível. A gente vai mandar para a cirurgia pediátrica, que da escola é sensacional, e eles vão resolver o probleminha dessa criança. Estenose hipertrófica de piloro, mais uma que é clássica também. Mais uma que é clássica porque tem imagem bonita, imagem que pode aparecer ali na segunda fase multimídia, em que a gente vê um piloro espessado. Claro que o exame físico vai estar ali, a historinha da doença, do bebezinho que se alimenta e vomita os vômitos exatamente do que ele comeu, porque só se misturou com o suco gástrico ali do estômago e saiu para fora. A estenose hipertrófica é no piloro, é na válvula pilórica. Não tem bile, não tem nada. E aí a gente vai palpar o abdômen do bebezinho, vai sentir uma oliva pilórica, vai fazer ultrassom e vai ver isso aqui, ó. Um piloro espessado, com uma parede espessada, bonita. É legal de se ver, é fácil de se diagnosticar e por isso pode aparecer na prova também. Outra atresia, galera, atresia duodenal. O duodeno não está se formando, na verdade é o intestino que não rotacionou da forma adequada, né? E aí o que vai acontecer? No raio-x do bebezinho, a gente vai ter sinal da dupla bolha, em que a gente vai fazer esse raio-x justamente para investigar essas queixas de um bebezinho que está vomitando muito. E essa obstrução aqui, pessoal, na atresia de duodeno, é muito similar a outras obstruções do trato gastrointestinal. O bebezinho vai ficar vomitando e a gente vai investigar. E a intuscepção intestinal? Mais uma que a Unifesp adora. Intuscepção intestinal é aquela que eles gostam de colocar tudo. Gostam de colocar a suspeita pela clínica que a criança está apresentando, pelo diagnóstico que a gente fez de alguma outra coisa ou também pelo tratamento que foi realizado. Eles gostam de falar, paciente apresentou sangramento com fezes avermelhadas, em geleia de framboesa, muco sanguinolenta, foi feito um tratamento que foi adequado à visualização do ultrassom. Qual tratamento foi esse? Fizeram uma descompressão ali, muitas vezes com a utilização de solução salina e vigilância do ultrassom. E o ultrassom serve tanto para esse tratamento que eu estou comentando com vocês, quanto para o diagnóstico. Um sinal do alvo, galera. Intussuscepção intestinal nada mais é do que uma alça telescopando em outra alça, ali na fossa ilíaca direita normalmente. Então a gente tem uma perda da substância intestinal ali na fossa ilíaca direita, a fossa ilíaca fica vazia. A gente tem um sinal clássico, que é o sinal de Dance, que é justamente essa emptidão aí, essa região da fossa ilíaca direita vazia, porque uma alça telescopou na outra. Quando a gente faz o ultrassom, a gente vê o sinal do alvo ou o sinal do pseudo-rim. Divertículo de Meckel aparece? Também aparece.
Divertículo de Meckel, eles gostam até de cobrar qual é o exame padrão ouro, que quase ninguém sabia disso, galera. O exame padrão ouro para dar o diagnóstico de divertículo de Meckel, e às vezes uns pacientes um pouquinho com uma idade mais avançada, crianças ainda, né, lógico, a cirurgia pediátrica, é a cintilografia com tecnécio. Porque divertículo de Meckel às vezes chega para a gente no pronto-socorro, o paciente com uma hemorragia digestiva, a gente vai investigar, acha que é apendicite, faz alguns exames, opa, era divertículo de Meckel, opera e resolve. Sem precisar fazer o exame que é padrão ouro para detectar. Mas existe, ele está lá, é a cintilografia com tecnécio. E eu já dei o spoiler para vocês que a resolução é cirúrgica, né? A gente resseca o pedacinho ali que está com divertículo, se for possível. Se não, às vezes dá só para ressecar o pedaço do divertículo mesmo. Tranquilo, uma reconstruçãozinha a criança aguenta, né? A criança aguenta. Criança é muito tranquilo, pessoal, de fazer a enterectomia, tudo gruda. Quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai ficando desnutrido, se Deus quiser nenhum de nós, né? É que aí vai complicando as nossas enteroanastomoses. E a doença de Hirschsprung, aquela doença, o megacólon agangliônico, né? Um megacólon que não necessariamente vai acontecer. É uma região de aganglionose congênita. Uma região de aganglionose congênita. Traduz, Daniel, um pedaço do cólon do paciente não tem os plexos mioentéricos de Meissner e Auerbach por uma falha embriológica. Se não tem plexo mioentérico, não vai mandar o que tem para ir para frente, não vai ter uma peristalse adequada ali na região. A gente vai ter uma distensão colônica com essa alça final afilada, o famoso cone de transição, né, da doença de Hirschsprung. E aí a gente faz um toque retal, dá uma estimulada e o paciente apresenta fezes explosivas. Como é que a gente resolve isso? Abaixando a parte sã do cólon até a outra parte sã, tirando do jogo aquela parte que estava gangliônica. Sucesso? Parece um pouco menos doença de Hirschsprung, mas a gente tem que conhecer também. Esse é o nome desse abaixamento, doença de cirurgia de Duhamel, né? Não é a doença de Duhamel, é a cirurgia de Duhamel, ou Duhamel, como vocês preferirem falar. E o ânus imperfurado, também menos comum, mas a gente tem que entender que é um diagnóstico que vai acontecer ali na sala de parto. A gente vai procurar, os pediatras vão procurar o ânus do bebê, não vão achar. E a gente vai ter que descobrir, então onde é que está encerrando todo esse trato gastrointestinal? E para descobrir isso, a gente faz um invertograma para avaliar a distância do coto retal até a borda anal e optar pela melhor forma cirúrgica de corrigir. Porque se o coto retal estiver bem próximo da borda anal, a gente concorda que é fácil derivar, né? É fácil criar um neo-ânus ali. Se estiver longe, aí complica um pouquinho. Aí a gente tem que fazer uma colostomia para abordar num segundo momento e reposicionando tudo que tem para reposicionar. É uma cirurgia maior. Voltando para a nossa questão, galera, com tudo isso que a gente discutiu, vários diagnósticos, mas o segredo aqui estava no polidrâmio e na não visualização da bolha gástrica. Se a gente não viu bolha gástrica no ultrassom, significa que esse bebê não está deglutindo líquido amniótico. Se ele não está deglutindo líquido amniótico, alguma coisa tem. Atresia do esôfago, sem fístula. Porque se tivesse fístula, ele estaria broncoaspirando esse líquido amniótico, a gente veria a bolha gástrica ali no ultrassom morfológico. Atresia de esôfago sem fístula. Nada de atresia de primeira porção duodenal, não tem fístula como a gente viu, não tem fístula, outra opção aqui, e também não é um coristoma. Cirurgia pediátrica aparece, galera. A gente tem que saber esses detalhes e a gente se aprofunda muito mais no nosso diferencial de cirurgia também. Tem uma aulinha sensacional de malformações congênitas que a gente destrincha tudo isso para vocês. Vocês têm que vir com a gente no diferencial. E para encerrar o nosso top 3 da noite aí, para o top 1 agora, né? Top 3, 2, 1 ou top 1, 2, 3, como vocês preferirem. Vamos bater rapidamente sobre técnica operatória. Olha só que questãozinha direta da Unifesp. Assinale a alternativa quanto qual fio a gente deve escolher para usar na bexiga, numa sutura vesical. E aí? Fácil, difícil, quem que é poliamida, quem que é poliglactina, quem que é o quê? Não tem nenhum nome comercial, Daniel, só conhecia eles.
E na Unifesp pode aparecer tudo de técnica operatória, tá, pessoal? A gente tem lá professores fortes, ainda atuantes nos laboratórios de técnica operatória. Então, pode ser que apareça novamente. A gente tem que saber esses detalhezinhos de arrumação da mesa, de que a arrumação da mesa começa do mais próximo da mesa para o mais distante, e essa arrumação se dá em 4 quadrantes: diérese, hemostasia, especial e síntese. Essa arrumação em 4 quadrantes é a clássica, que a gente mais utiliza aqui em São Paulo. Se aparecer alguma coisa, deve aparecer nesse formato. A gente tem que lembrar justamente do que eu estava começando a falar para vocês. Se for uma cirurgia supra-umbilical, o sentido da arrumação é sentido horário. Se for uma cirurgia infraumbilical, o sentido da arrumação é o sentido anti-horário. Sempre com a diérese mais próxima da mesa e mais próxima do instrumentador, para facilitar o começo da cirurgia. Beleza? E aí a gente tem que entrar um pouquinho nos fios, falar de fios para vocês. A gente tem diversos fios, galera. O primeiro deles que está aqui para vocês, ó, até sublinhado ali em verde, é o catiguti. Por que está em verde, galera? Porque é um fio que é muito utilizado no trato gastrointestinal e nas vias urinárias. Daniel, essa era a questão que a gente estava conversando. Mas não tinha catiguti ali. Não tinha mesmo, galera, não tinha mesmo. Porque hoje em dia a gente tem outros fios melhores. A gente tem outros fios melhores para serem utilizados, com algumas características similares ao catiguti. Quando ele surgiu, ele era um dos poucos fios absorvíveis. Em alguns tecidos, como a bexiga, como os órgãos do nosso tecido urinário, né? Tudo quando a gente está falando de sutura em rim, sutura em ureter, sutura em bexiga, tudo envolvendo ali o nosso sistema urinário, a gente tem que pensar em utilizar fio absorvível. O catiguti foi o primeiro deles, mas não é tão mais utilizado assim, nem apareceu ali entre as alternativas. A gente tem o mais famoso e mais utilizado atualmente, que é a polidioxanona, o famoso PDS. Grandes instituições usam demais. Lá na escola a gente já tem um pouquinho. A URO usa bastante. A polidioxanona, o PDS, é para uso em geral. Ele é um fio de absorção longa, então ele é absorvível, serve muito bem para fechar a aponeurose, tá? Fechar a aponeurose, para fazer anastomoses vasculares, para fazer suturas do trato gastrointestinal e para ser utilizado em vias urinárias. Aí você fala, Daniel, mas também não tinha polidioxanona. Não. Aí a gente vai ter que entrar nos outros fios que a gente está falando. Deixei de propósito para vocês aqui os nomes comerciais. Vicryl, galera. Quem que é o Vicryl? É a poliglactina. É um fio muito utilizado para cirurgias ginecológicas, urológicas e do trato gastrointestinal porque ele é absorvível. Ele é absorvível de origem sintética. Ele tem uma absorção mais curta que o PDS, então ele não pode ser utilizado para fechamento de aponeurose, por exemplo, apesar de que a gente vê muita gente usando aí, isso não está correto. O mais correto é usar PDS para fechar a aponeurose ou Prolene, como a gente vai ver. O Vicryl é absorvível e serve para a gente usar em suturas urológicas, suturas vesicais. E o nylon também é conhecido como poliamida, tá? Poliamida, e ele é excelente para fechar a pele. O monocril é o poliglecaprone, é excelente para tecido celular subcutâneo, para a gente fazer suturas que a galera da plástica ama fazer, né? Para deixar tudo muito bonitinho, sem parecer que usou fio de verdade. É o monocril, poliglecaprone, né? Termina com O-N-E, que é o on em inglês, para vocês não esquecerem que o poliglecaprone é só o monocril, que ele é monofilamentar. E o Prolene, que é o fio de polipropileno, é um fio inabsorvível, sintético também, que é muito utilizado em suturas vasculares, trato gastrointestinal, eu prefiro fazer sutura gastrointestinal com Prolene, fixação de dreno de tórax e também para fechar a aponeurose quando a gente não tem PDS. E o algodão a gente usa para ligaduras vasculares, que ele é um fio multifilamentar, é um fio que vai causar uma reação tecidual maior, e é essa reação tecidual que a gente quer justamente para obliterar aquele vaso que a gente está ligando. E eu já entrei numa característica do algodão de que ele é multifilamentar. O que é essa diferença, Daniel, de mono para multifilamentar? É bem intuitivo, né? Monofilamentar é um filamento só, é uma coisa única, como monocril. O monocril é monofilamentar. Já os multifilamentares são vários pedacinhos de fio juntos, mais ou menos assim, que podem estar torcidos ou trançados. E qual é a grande questão? Que quando a gente pega um monte de pedacinhos junta para fazer um só, a gente cria vários vãos entre eles, né?
Então isso aumenta a reação tecidual e aumenta a chance de infecção também. Por isso que a gente não pode utilizar muitos fios multifilamentares para fechar a pele, porque a gente tem estáfilo na pele. Se a gente usa um fio desse, o estáfilo pula aqui numa brechinha dessa entre um fio e outro e faz a festa. Então os multifilamentares têm essas características aí. Só que eles são excelentes para reação tecidual, como eu falei para vocês. Se a gente quer obliterar um vaso, usar o fio de algodão é fenomenal. Um detalhe é que os fios multifilamentares podem ser encapsulados. É colocada uma cápsula sintética ao redor desses filamentos, justamente para diminuir essas características aí, de reação tecidual e de colonização infecciosa possível. E quem é o que, né? Os monofilamentares são os mais clássicos, monocril, prolene, o PDS que a gente conversou e o nylon. E os multifilamentares, algodão, poliéster e o vicril. Atenção para o vicril, galera, para não confundirem poliglactina com poliglecaprone. Graças a Deus, na nossa questão era direto. Era poliglactina direto e a gente lembrava de que para fazer uma sutura vesical, a gente ia precisar de um fio absorvível. Então, nada de usar a poliamida, que é o nylon, nada de usar o polipropileno, que é o prolene inabsorvível, nem o poliéster, tá? O poliéster é um fio que a gente usa muito para fechar osso. A gente não, mas o pessoal da cardíaca e o pessoal da ortopedia usa também. Então aqui a gente fica com a poliglactina, o nosso vicril e acerta uma questão decoreba. Deu para perceber nessas três questões que eu apresentei para vocês como o estilo é diferente de uma para outra? Aqui uma questão pura decoreba, enquanto que a primeira era um pouquinho mais de raciocínio e a segunda estava em cima do muro, né? Essa é a beleza da Escola Paulista de Medicina. Tem que ir preparado, porque para a gente fechar, ser residente no Hospital São Paulo, poder usar um jaleco com brasão da Escola Paulista de Medicina é fenomenal. Galera, as pessoas que estão ali dentro, os chefes, os residentes que vão ser residentes com vocês, eu tenho certeza absoluta que vão ser pessoas fenomenais, pessoas que vão te elevar. O que acontece aqui dentro, galera, aqui da faculdade mesmo, aqui do Hospital São Paulo, que é uma coisa uma do lado da outra, né? É único. Se vocês sonham em ser residentes na Unifesp, se dediquem, façam muitas provas antigas da Unifesp, que é isso que faz a diferença. Estudem a fundo os detalhes. Vocês vão ver, Daniel, eu peguei uma prova, tem questão de cirurgia pediátrica, mas cirurgia pediátrica torácica. Meu Deus, que confusão é essa? Fica tranquilo, estuda cirurgia pediátrica torácica. Aonde? No diferencial de cirurgia. Vem com a gente que vocês vão ser aprovados. Qualquer dicas a mais, gente, deixei meu Instagram lá no começo da aula. Podem me mandar mensagem, a gente está aqui para isso. Espero que vocês tenham curtido mais essa semana aí da Unifesp. Um beijo no coração de vocês. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.